E empreender, minha gente, quando a gente tem maturidade realmente para empreender, e aí a gente vem com outra questão, né? Com outro pensamento. Como é que a gente vai fazer para não ter mais medo de empreender, ir lá e fazer e acontecer? Como é que a gente vai fazer isso? Se eu morro de medo de começar, se eu morro de medo de atender meu primeiro paciente, né? Em domicílio. Como é que eu vou conseguir sair desse lugar para dar esse primeiro passo? Gente, a questão é a maturidade do empreendedor, ser empreendedor, é entender que vai dar errado, que nem sempre vai dar certo e tá tudo bem. Quando der errado, eu não vou ficar desesperada. Meu Deus do céu, deu errado. Não vou ficar assim, porque eu já sei que vai dar errado. Eu tenho isso já certo. Então, peraí, o pensamento é resolutivo. O pensamento do empreendedor é resolutivo. Peraí, deu errado aqui? O que é que eu tenho que fazer para resolver? Aconteceu. Eu fiz a anamnese toda direitinha, do jeito que a Lavínia também lá explicou, dentro da formação trilha. Tá tudo direitinho. Eu atendi o paciente, mas o paciente. Já aconteceu comigo, viu, minha gente? Eu perguntei ao paciente, fiz toda a anamnese direitinho, perguntei a ele quais eram as medicações que ele fazia uso, ele me disse várias medicações, eu anotei todas as medicações, mas não tinha nenhuma que era um anticoagulante, como Somalgin, AS, não tinha nenhuma que era anticoagulante. E ele precisava fazer desbridamento. E aí eu disse, não, tá tudo ok, né? Ele não tomando nenhum anticoagulante, eu já vou começar aqui a fazer o desbridamento dele. E começou a sangrar. Graças a Deus que não sangrou essas coisas todas de falta de controle, né? Mas eu passei muito tempo fazendo compressão na ferida desse paciente, porque ele simplesmente esqueceu de me dizer que tomava Somalgin. Então, eu perguntei, é só isso mesmo? Não toma nenhum anticoagulante, não? E ele disse, não, é isso mesmo. Depois de começar a sangrar, aí ele veio dizer, eita, esqueci de lhe dizer que eu tomo Somalgin. Somalgin é anticoagulante. E ele não sabe que é um anticoagulante. Por isso, quando a gente pergunta tomar um anticoagulante, ele disse que não. E aí, minha gente, essas coisas podem acontecer. As intercorrências podem acontecer. Só que qual é o pensamento? Agora eu vou corrigir o problema. Eu vou resolver. Então, a gente tem que ter pensamento resolutivo. Os problemas vão acontecer. Ninguém começa alguma coisa já sabendo todos os erros que vai acontecer. Aí a gente fica assim, travado. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear todos os erros que podem acontecer para poder já saber o que é que eu vou fazer na hora que acontecer, né? Aí eu vou pegar aqui meu caderno e vou dizer, ó, pode acontecer um sangramento, pode acontecer de eu colocar uma cobertura, de eu prescrever uma cobertura errada, pode acontecer disso, pode acontecer de piorar, pode acontecer, não sei. Aí eu vou ficar mapeando todos os erros, que depois que eu mapear todos é que eu vou começar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês podem mapear quantos erros forem, mas vocês não vão conseguir mapear todos os erros. Não vão. Jamais, minha gente, a gente vai conseguir prever tudo que vai acontecer, mesmo que a gente tenha a maior experiência do mundo. Sempre acontece alguma coisa que nunca aconteceu. Você já aconteceu várias coisas, você tem uma experiência, né? Hoje eu tenho 16 anos de formada, 16 anos de enfermagem. E mesmo assim, ainda acontecem coisas que nunca aconteceu durante esses anos todos que eu trabalho com feridas. Vocês percebem? Então, por que é que você vai ficar travada pelo medo, se você não vai conseguir saber tudo que vai acontecer e você vai errar? Acontece, nós somos seres humanos. Então vai acontecer de você errar, mas você já vai saber, você já vai ter um pensamento resolutivo e você vai resolver o problema do paciente. Tem uma coisa que eu anotei aqui e que vocês vão fazer assim para mim, vão olhar assim, diga, como assim, Lavínia? Medo de crescer. Sabia que a gente tem medo de crescer? E isso é lá dentro da gente, e a gente não acha isso. A gente diz, mas como assim, Lavínia, eu tenho medo de crescer? O que eu mais quero na vida é crescer. O que eu mais quero na vida é faturar mais de 9 mil por mês, como a Aline fatura, aí que você já conhece, Josiane disse que já é fã de Aline aí, né? Você já conhece a Aline também, como a Aline também fatura mais de 9 mil por mês.
que é minha trilheira, e ela deu já vários depoimentos aqui pra gente, né? Vocês já conhecem ela. A gente tem medo disso. Mas como assim? Mas eu quero, a Aline me inspira, eu quero ser igual a Aline, eu quero também faturar esse valor. E aí, como é que você está dizendo que eu tenho medo disso? A gente tem medo. A gente tem medo de crescer. Porque crescer nos traz grandes responsabilidades. E isso a gente sabe. O nosso pensamento a gente já sabe disso. Então, às vezes, a gente diz assim, meu Deus, quanto mais eu ganhar, mais responsabilidade eu vou ter. Quanto mais eu faturar de salário, mais responsabilidade eu vou ter. E uma coisa que eu li no livro, um livro que eu recomendo muito para vocês, tá? Que eu nem tô com ele aqui, mas eu já digo o nome para vocês. Segredos de uma Mente Milionária. Uma coisa que eu li nesse livro do Segredos da Mente Milionária é que a gente tem medo da riqueza. A gente tem medo de ser rico, a gente tem medo de ter liberdade. A gente acha que a gente não merece, porque é uma coisa que já vem da nossa infância e que fica no subconsciente da gente. Então, de qualquer ser humano, a gente tem esse processo, principalmente quando a gente está inserido. Às vezes, os nossos pais, isso é intrínseco. Eu já fiz isso com os meus filhos e estou me policiando para não fazer. Mas a gente tem, já na nossa própria infância, às vezes a gente vê, por exemplo, políticos que enriqueceram. Aí a gente diz, só quem é rico é quem é corrupto. Aí a gente vê exemplos ao nosso redor de pessoas até que enriqueceram ilicitamente. E a gente fica no subconsciente da gente, minha gente, que ser rico não é uma coisa boa, que não é uma coisa que a gente deveria pedir. Inclusive, a gente que é cristão, né, que eu tive muito isso, né? Ainda estou trabalhando muito isso. A gente pensar assim, por que eu quero a riqueza se existem tantas pessoas no mundo que não têm nada, não tem 1% do que eu já tenho hoje na vida. Então, eu já tenho muita coisa do que muita gente na vida. E por que eu vou pedir mais? Por que eu estou almejando mais? Por que eu quero mais? Se tem tanta gente precisando mais ainda do que eu. Tanta gente em situação de vulnerabilidade. Tanta gente em situações precárias. E eu tenho que agradecer, na verdade, eu não tenho que pedir mais do que isso. E isso é uma coisa que a gente tem, principalmente a gente que cresce numa família, né, de cristãos, que a gente pensa muito isso, a gente vive muito a religião, vive Deus, e a gente pensa muito nessas questões, de querer sempre se doar, ajudar o próximo, inclusive de fazer os curativos, fazer atendimentos para outros pacientes voluntariamente, por essa benevolência. A gente, na enfermagem, a gente tem mais ainda isso. Parece que a gente entra na enfermagem já com essa personalidade, né? Uma personalidade de alguém que quer sempre fazer o bem, de querer sempre fazer uma caridade, porque a gente gosta de cuidar. E parece que a gente cuidar de outro ser humano fica até feio a gente cobrar por isso, né? Porque é um semelhante nosso. Então, se é um semelhante nosso, eu vou cuidar dele, né? Eu vou cuidar porque ele está precisando de cuidados, ele está precisando da minha ajuda, então eu vou cuidar. E esse cuidar parece que não é uma profissão, porque a gente cuida de todo mundo. A gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida dos nossos pais, a gente cuida dos nossos avós. Quantas vezes eu cuidei de pessoas na minha vida? Minha mãe é falecida já há 15 anos. Minha mãe faleceu de câncer com 49 anos de idade. E eu fiquei com ela, cuidando dela por muito tempo. Depois eu cuidei, antes dela eu cuidei da minha avó, depois dela eu cuidei da minha outra avó, cuidei do meu avô, e a gente fica só cuidando de várias pessoas, e que são da nossa própria família, sem a gente estar cobrando nada de ninguém. Então, assim, é bem isso, a gente foi educada desse jeito, eu também fui educada desse jeito, com crenças limitantes, e a gente na enfermagem é muito isso. Aí a gente fica até com aquela vergonha de cobrar, né, pelo procedimento, com aquela vergonha de cobrar. Então a gente tem medo de cobrar, a gente tem medo de crescer, porque acha que isso não é legal, que isso não é uma coisa boa, que a gente ficar rica não é uma coisa boa, que é uma coisa que as pessoas ricas, elas não são pessoas boas. As pessoas ricas, elas querem sempre mais, elas são sempre muito ambiciosas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, minha gente. As pessoas ricas
são as pessoas que têm mais condições de ajudar outras pessoas. Querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista. Precisa-se de dinheiro para várias coisas nessa vida, inclusive para a gente se alimentar. Para as coisas básicas, a gente precisa de dinheiro. E a gente fica com medo de crescer por conta dessas crenças limitantes. E aí, quando a gente não cresce, quando a gente não recebe o que a gente merece, a gente não consegue ajudar da mesma forma.